Hong Kong à noite sempre pareceu pesado, como uma xícara de chá que ficou em infusão por tempo demais. Uma camada de condensação repousando sobre tudo. Os sons de ônibus noturnos e buzinas de táxi chegavam da distância. Um pano de fundo constante que nunca realmente desaparecia. Dentro de seu pequeno apartamento, Lan estava curvada sobre seu laptop. Ela era a voz por trás de Echoes at Midnight, um podcast de nicho onde ela recontava histórias de fantasmas asiáticas, com efeitos sonoros, cuidadosamente sobrepostos. Sinos de vento, portas rangendo, o arrastar de chinelos no chão. Toda noite ela gravava, editava e publicava, alimentando uma audiência que ansiava por pavor às 2 da manhã. Nesta noite em particular, o relógio em sua tela virou para 23h47. Justo então, sua caixa de entrada apitou. Um novo e-mail. Assunto: uma história para você. O nome do remetente era apenas letras embaralhadas, sem sentido, como se alguém tivesse esmagado o teclado. Lan franziu a testa. O corpo do e-mail continha apenas uma frase: não entre em um banheiro às 23h47. Anexado estava um arquivo de áudio de baixa qualidade. Contra seu bom senso, ela colocou os fones de ouvido e apertou o play. Primeiro, estática encheu seus ouvidos, o chiado quebrado de um rádio distante. Depois, veio a respiração, lenta, deliberada, como se alguém estivesse tentando conter algo. Após 10 segundos, uma voz masculina, rouca e úmida. Onde a água permanece, a porta se abre 2 vezes. Lan arrancou os fones de ouvido, o coração disparado. Ela checou o e-mail novamente, pretendendo responder, mas sua tela exibiu um erro. Endereço não encontrado. Quem quer que tivesse enviado, se alguém tivesse, não existia mais. Na manhã seguinte, ela acessou sua conta de podcast e congelou. Durante a noite, o número de ouvintes disparou. Centenas de novos comentários apareceram sob seu último upload. Nenhuma palavra, nenhuma frase, apenas 4 dígitos repetidos incessantemente. 1147. Lan se recostou, sentindo um frio na barriga. Todos pareciam saber o número. Todos tinham uma história. Alguém escreveu sobre ouvir um sino tocar exatamente naquele minuto. Outra pessoa disse que a porta do banheiro abriu 2 vezes, mesmo estando trancada. Outro simplesmente escreveu: eu ouvi a respiração dela atrás de mim às 23h47. Lan tomou uma decisão. Seu próximo episódio seria um especial. As 8 portas às 23h47. Ela ainda não sabia que, quando você começa a mapear as portas, você sempre deve colocar um ponto vermelho que diz: você está aqui. Desta vez, esse ponto vermelho era ela. A primeira pessoa a contatar Lan, depois que ela anunciou seu novo episódio, foi May, uma ouvinte de longa data. May trabalhava em um antigo bloco de escritórios em Sheung-wan, onde um banheiro em particular tinha uma reputação. Os funcionários o evitavam depois do expediente. Alguns nem sequer passavam por lá. Lan encontrou May do lado de fora do prédio ao anoitecer. A chuva molhava uma calçada, transformando letreiros de neon em fitas borradas de luz. O prédio de escritórios tinha 6 andares, suas paredes manchadas por antigas infiltrações. Lá dentro, lâmpadas fluorescentes zumbiam fracamente em corredores pintados de um verde cansado. May a guiou até a escadaria com a voz baixa. Anos atrás, alguém pulou dessas escadas, disse ela. O guarda noturno ainda queima incenso no patamar às vezes, mas ninguém faz perguntas. No fim do corredor, havia uma porta de banheiro, com a placa de metal corroída e a fechadura polida pelo toque de inúmeros dedos nervosos. Lan ligou seu gravador. O microfone captou o zumbido da luz, o arrastar de seus sapatos. Quando ela ficou parada, percebeu algo mais, um engasgo quase imperceptível, como se alguém estivesse engolindo com dificuldade. Ao ouvir a gravação depois, aquele som fraturou o silêncio como vidro. Depois, elas atravessaram a rua até uma barraca de café. O proprietário,
Um senhor com as mãos escurecidas por anos de chaleiras ferventes serviu-lhes um café preto forte. Quando Lan mencionou seu podcast, ele se inclinou mais perto. No 7º mês, alguns verões atrás, ele disse, Festival dos Fantasmas Famintos. Queimei papel Joss na entrada para mantê-los calmos. A chuva caiu forte, apagou o fogo. Alguns minutos depois, uma mulher entrou. Jaqueta branca, cabelo pingando, pele pálida. Ela pediu para usar o banheiro. Claro que eu disse sim. Mas 10 minutos depois, ela não tinha saído. Minha equipe destrancou a porta. Ele pausou, os olhos fixos na xícara em sua mão. Vazio. Ninguém lá. Apenas um fedor, como podridão e ferro, e algo espesso e preto na privada. Não era sangue, não era esgoto. Algo entre os dois. Meu funcionário pediu demissão na manhã seguinte. Nunca mais voltou. Lan rabiscou em seu caderno. Água Place, espaço fechado, núcleos meia-noite, yin empilhado sobre yin. Salas úmidas e seladas eram lugares tênues, ela percebeu. Às 23h47, a parede entre os reinos parecia respirar. Naquela noite, ao reproduzir sua gravação, ela notou algo arrepiante. Exatamente aos 47 segundos da faixa, o zumbido fluorescente cessou por um instante, como se algo tivesse se posicionado diretamente entre ela e o microfone. A caixa de entrada de Lan inchou com mensagens após seu episódio de teaser. A maioria eram apenas fragmentos, números, sonhos, avisos vagos. Mas um se destacava. Uma longa carta de um homem que se recusava a dar seu nome verdadeiro. Ele assinava apenas como Tony. Sua história começou 10 anos antes em Kowloon, em um condomínio particular com uma garagem subterrânea que cheirava a ferrugem e mofo. Tony era gerente de TI, muitas vezes voltando para casa depois da meia-noite. Seu lugar preferido era uma vaga de canto no 3º nível, longe de motoristas descuidados. Uma noite, ao desligar o motor, uma voz sussurrou diretamente em seu ouvido. Sam. Sam. Tony congelou. Seu nome não era Sam. Ele olhou em volta, a garagem estava vazia. Descartando isso como exaustão, ele se recompôs e caminhou em direção ao elevador. Seu telefone tocou, assustando-o. Amigos o convidando para Siuye, ceia noturna. Ele concordou, voltou para o carro e deslizou para o banco do motorista. Foi quando a temperatura despencou. Sua respiração embaçou dentro da cabine. Ao sair, sua visão periférica captou uma figura. Uma mulher de vestido vermelho parada ao lado do pilar de concreto onde seu carro estivera. O cabelo dela obscurecia o rosto. Ela não se moveu, não o seguiu. Ela apenas observava. Tony tentou rir da situação com seus amigos mais tarde, mas um deles ficou sério. Não estacione lá novamente, ele avisou. Nenhuma explicação, apenas certeza. Na noite seguinte, o destino o encurralou. A garagem estava cheia. A única vaga aberta era ao lado da sua habitual. Ele deu ré, mas quando saiu, percebeu com um sobressalto que estava exatamente no mesmo espaço de antes. Ele sabia que havia escolhido a vaga adjacente, mas de alguma forma o carro havia deslizado de volta para seu canto amaldiçoado. Quando ele acendeu os faróis, a mulher de vermelho estava diretamente na frente de seu para-brisa, transparente, cabelos longos pingando, lábios imóveis, embora seu sussurro enchesse seus ouvidos. Sam, você não se lembra de mim? Eu morri por sua causa, e você nem sabe quem eu sou. Venha comigo. Mãos invisíveis apertaram sua garganta. Ele arranhou o ar sufocando, até que outra voz, masculina e calma, falou logo do lado de fora. Senhorita Shu, dívidas de vidas passadas devem permanecer no passado. Deixa ir. O aperto se soltou. Um guarda de segurança uniformizado se inclinou. Tony ofegou por ar. Os olhos do homem continham uma tristeza antiga. Você teve sorte de eu estar patrulhando, ele disse. Da próxima vez, talvez não. Quando Tony perguntou por aí mais tarde, ninguém sabia de tal guarda. Ele nunca mais viu o homem.
Lan escreveu as palavras lentamente em seu caderno. Vestido vermelho, vingança. Segurança? Espírito guardião? A carta terminava com um aviso final. Mesmo depois que sacerdotes taoístas realizaram rituais, Tony ainda vislumbrava a sombra da mulher ao longo das rodovias. Seu carro foi posteriormente destruído em um acidente quase fatal. Ele nunca mais comprou outro. Lan ouviu a gravação 2 vezes, seu pulso acelerado. Às 23h47 daquela noite, a porta de seu próprio banheiro chacoalhou no batente. Ela não ousou abri-la. A pesquisa de Lan a levou a Takayama, uma cidade montanhosa no Japão, sussurrada em fóruns obscuros. O lugar era chamado Santuário Yamakagi Ginga. Construído há mais de 4 séculos, serviu não apenas como santuário, mas como prisão. Quando os aldeões morriam violentamente, seus espíritos não eram liberados para a vida após a morte. Sacerdotes os prendiam dentro dos terrenos do santuário, trancando raiva e tristeza atrás de barreiras rituais. Ao longo dos séculos, centenas de almas se acumularam como água estagnada. Por gerações, um sacerdote solitário manteve os rituais. Mas, 5 anos atrás, ele morreu. As cerimônias pararam. As paredes enfraqueceram. Turistas começaram a relatar vozes chamando seus nomes ao anoitecer. Figuras de kimono deslizando entre os cedros, luzes pairando na névoa. As autoridades postaram avisos. Não entre após o pôr do sol, mas a curiosidade é teimosa. Um desses curiosos era Kenji, um fotógrafo de 26 anos de Tóquio que se especializava em lugares abandonados. Seu Instagram estava cheio de fotos assustadoras de templos desabados, túneis esquecidos. Quando ele ouviu falar de Yamakagi Ginga, não conseguiu resistir. Lan leu seus posts de blog sobreviventes, juntando os fragmentos. Kenji subiu a montanha no final de uma tarde de outubro, com a névoa subindo pela floresta. O silêncio o deixou nervoso, sem insetos, sem pássaros. Ele chegou ao santuário exatamente quando a hora dourada se espalhava pelas árvores. No início, ele estava eufórico. A arquitetura envelhecida, musgo nos lampiões, troncos de cedro como colunas. Ele montou seu tripé tirando fotos. A névoa rodopiava lindamente em sua lente. Mas então, o ar ficou anormalmente frio. Sua câmera capturou imagens que ele não havia visto com seus olhos. Figuras tênues em trajes tradicionais, paradas atrás do portão Torii. Na foto seguinte, havia mais. Cada foto mostrava as mais perto. Então uma voz, clara, íntima, a de sua avó. Ela estava morta há 5 anos. Kenji-san. Ele girou. Nada. Apenas névoa. Quando ele verificou sua tela, congelou. A última foto mostrava o interior do santuário. Dezenas de espíritos encarando a câmera. Olhos fixos nele. A névoa ao seu redor se condensou em formas. Vozes sussurrantes, algumas familiares, outras antigas, surgiram de todos os lados. Fique conosco, Kenji. Não vá. Estamos esperando. Não importava para onde ele andasse, a trilha voltava ao santuário. Ele estava preso. Somente quando ele se lembrou das orações budistas que sua avó lhe ensinara que a multidão vacilou, a névoa recuou. Ele tropeçou em um bosque de cedros, onde os espíritos não ousavam entrar. Lá, ele encontrou um altar escondido. Símbolos profundamente esculpidos. Proteção. Através de sua lente, ele viu os espíritos formando um círculo do lado de fora, incapazes de violar o bosque. Entre eles, uma figura moderna, jeans, jaqueta. Kenji o reconheceu. Tishi, um colega fotógrafo que havia desaparecido meses antes. Lan pausou naquele detalhe, com a respiração suspensa. A história do desaparecimento de Tishi havia se espalhado pelos fóruns, mas ninguém sabia o que havia acontecido. Até agora. Kenji afirmou que Tishi falou com ele através da lente. A câmera é a chave, mas também a armadilha. Apague as fotos ou eles virão para cá.
Candy apagou cada foto, cada exclusão afastando os espíritos ainda mais. Quando a última imagem desapareceu, a névoa também desapareceu. A floresta estava silenciosa novamente. Ele conseguiu sair vivo, mas nunca mais pegou uma câmera. Lan fechou o laptop. O cursor piscava em seu rascunho de roteiro do episódio. Porta 3, o estacionamento. Porta 4, o santuário de cedros. Era quase meia-noite, quase 23h47. E atrás dela, a porta do banheiro clicou uma vez. Depois de novo. O próximo rastro que Lan seguiu se desvendou em algo perturbadoramente perto de casa. Uma estudante chamada Nora havia trabalhado em meio período em um café em Mongkok durante seus anos de universidade. Seu relato havia sido enterrado em um fórum local, descartado como imaginação juvenil. Mas os detalhes eram muito precisos para serem ignorados. Era o mês dos fantasmas famintos. A chefe de Nora havia seguido a tradição, queimando oferendas do lado de fora da loja antes de sair para a noite. A chuva extinguiu o fogo pela metade, um presságio. Nora e seu colega de trabalho, Adam, ficaram até tarde para fechar. Às 22h30, uma mulher de meia-idade entrou, pálida, encharcada, lábios azulados como se tivesse ficado na chuva fria por horas. Ela pediu para usar o banheiro. Contra a política, Nora a deixou. A mulher se trancou lá dentro. 10 minutos se passaram, depois 20. Adam jurou que não tinha visto ninguém entrar. Os nervos de Nora dispararam. Ela tinha visto a mulher entrar. Eles finalmente destrancaram a porta. Vazio. Apenas uma lama preta, parecida com piche, na privada, espessa e com cheiro de decomposição. Adam deu descarga rapidamente, as mãos tremendo. Então o sino sobre a entrada tocou. Eles olharam para cima. Ninguém. Quando eles baixaram a grade de metal para sair, Nora congelou. Pelas frestas, ela a viu novamente. A mulher pálida, parada na porta do banheiro, olhando fixamente. No dia seguinte, Nora pediu demissão. Mesmo anos depois, ela evitava aquela rua. O café fechou em menos de um ano. Os moradores sussurravam sobre uma mulher que aparecia perto do banheiro durante o mês dos fantasmas, sempre fazendo a mesma pergunta: "Posso usar o banheiro?" Lan recostou-se de sua mesa. Ela repassou a história em sua cabeça. Percebeu. Banheiros, escadarias, elevadores, todos espaços limiares. Limiares entre o público e o privado. Zonas estagnadas e pesadas de yin, lugares perfeitos para espíritos. E então ela ouviu. A porta de seu próprio banheiro clicou uma vez. Não o chacoalhar de antes. Este era mais suave, quase educado. Como se alguém estivesse pedindo permissão para entrar. Lan não se moveu, não respirou. Apenas sussurrou para si mesma. Ainda não. Naquela noite, Lan revisitou o tópico mais aterrorizante que ela já havia encontrado. As chamadas amaldiçoadas, às 23h47. A história veio de Tóquio, de um engenheiro de software chamado Tishi, que havia desaparecido 3 anos antes. Ela mais havia juntado sua história a partir de fragmentos, fóruns, posts de blog e um arquivo de áudio corrompido que a polícia supostamente encontrou em seu laptop. Começou com uma única ligação. Exatamente às 23h47. Um número desconhecido, dígitos impossíveis. Quando ele atendeu, houve silêncio. Depois, uma respiração controlada. Então, a voz de uma mulher. "Você está sozinho?" A ligação nunca apareceu em seus registros telefônicos. Na noite seguinte, tocou novamente. E de novo, sempre no mesmo horário. Sempre a mesma pergunta. Logo, a voz sabia coisas sobre ele. Seu trabalho, seu apartamento, suas rotinas. Ela lhe disse que ele era perfeito, tão lindamente isolado, tão pronto para desaparecer. Na quinta noite, ela estava à sua porta. Cabelos pretos longos, olhos pretos como abismos. Sua voz ecoava tanto pelo telefone quanto pela madeira. "Me deixe entrar."
Na sexta noite, ela lhe deu um ultimato. Amanhã você escolhe. Diga sim e estaremos juntos. Diga não e eu entrarei de qualquer maneira. Ninguém sabe o que aconteceu no sétimo dia. Quando o empregador de Tish o deu como desaparecido, seu apartamento estava intocado. Laptop aberto. Caderno preenchido com uma caligrafia frenética, exceto que a tinta havia desaparecido, deixando apenas páginas em branco. Lan escreveu em seu diário: 23:47. Chamada da morte. Escolha final. Ela fechou o caderno. Olhou para o telefone. A tela estava escura, até que não estava. O brilho iluminou sua mesa exatamente às 23:47. Número desconhecido. Muitos dígitos, mudando na tela como estática. Sua garganta se fechou. Isso era impossível. Ela não havia dado seu número a ninguém conectado a essas histórias. O telefone pulsava a cada toque silencioso. Lan estendeu a mão, tremendo, mas não atendeu. Então, através do silêncio de seu apartamento, um sussurro, não do telefone, mas de trás da porta do banheiro. Você está sozinho? Lan fechou o telefone, jogando-o na mesa. O sussurro parou. Mas ela sabia que não tinha acabado. Lan parou de dormir. Todas as noites ela se sentava em sua mesa. Luzes baixas, caderno aberto, telefone virado para baixo. Sua pesquisa agora havia invadido sua própria vida. Não havia mais barreira entre observador e participante. As histórias que ela havia coletado não eram isoladas. Os espíritos do banheiro, as aparições na escadaria, as chamadas amaldiçoadas, eram fios da mesma teia. Cada vítima estava sozinha. Cada encontro ocorria em espaços liminares onde a energia yin se acumulava. A mulher de olhos pretos, a voz às 23:47, os espíritos na névoa, eram diferentes faces da mesma fome. A solidão era a isca, o isolamento, a condição. E ela se encaixava perfeitamente no padrão. Na terceira noite, Lan finalmente atendeu. A ligação veio pontualmente às 23:47. Os dígitos impossíveis brilhavam contra a escuridão. Suas mãos tremiam, mas ela apertou para aceitar. No início, apenas respiração. Depois, aquela voz, feminina, baixa, quase terna. Você tem me escutado, Lan. Seu peito gelou. Ela não tinha dito seu nome a ninguém em semanas. O que você quer? Ela sussurrou. Terminar o que você começou, respondeu a voz. Você estudou todos os outros, leu suas histórias, traçou seus finais, não percebe? Você é o próximo capítulo. Lan se forçou a escrever em seu caderno com uma mão trêmula. Vós me conhece, quer que eu me junte, mesmo padrão. Eu não quero isso, ela disse. Você já escolheu, respondeu a mulher. Você vive sozinha, você se enterra em histórias dos mortos. Você escuta quando ninguém mais ousa. Você já está pela metade. A linha estalou. E então, impossivelmente, a voz veio não apenas pelo telefone, mas de seu próprio apartamento, baixa, envolvendo-a, como se as próprias paredes estivessem falando. Lan virou-se para a porta do banheiro. A maçaneta chacoalhou uma vez. Amanhã, disse a voz suave e final. Amanhã, você decide se abre a porta, ou eu abrirei. A ligação cortou para a estática. Sua caneta rolou da mão. Só então ela percebeu que estava chorando. Na noite seguinte, Lan se preparou. Ela colocou sal na soleira da porta, tigelas de água em cada canto do apartamento, incenso queimado até que as paredes cheirassem a sândalo. Ela não sabia se algo disso importava, mas tinha que tentar. Exatamente às 23:47, seu telefone acendeu. Ela não o tocou. Ela o deixou tocar, o brilho pulsando pela sala escura. Então, 3 batidas na porta do banheiro. Seu peito apertou. Não era a porta da frente. Não era o corredor. Era o pequeno banheiro sem janelas a 3 metros de distância. Lan. A voz não era mais um sussurro. Era clara, persuasiva, familiar. Você sempre quis respostas. Eu posso dá-las a você. Todas elas. Abra a porta.
Lan balançou a cabeça, segurando a caneta, escrevendo às cegas em seu caderno. Banheiro, esse limiar. Porta, cities, escolha. Eu não quero desaparecer, ela disse em voz alta. A maçaneta chacoalhou mais forte. O espelho dentro do banheiro caiu no chão com um baque. Você não desaparece, disse a voz. Você se transforma. Você se junta a nós. Não mais noite sozinha. Não mais silêncio. Apenas conexão. Para sempre. Lan recuou em direção à porta da frente. A linha de sal que ela havia derramado antes estava brilhando fracamente na luz tênue, como se estivesse contendo algo. O telefone parou de tocar. O apartamento caiu em silêncio. Então, de trás da porta do banheiro, uma última frase, dita com uma voz que era ao mesmo tempo gentil e implacável. Você tem até amanhã. Depois disso, a escolha é minha. O apartamento mergulhou no silêncio. O ar parecia rarefeito, errado, carregado de algo à espera. O caderno de Lan estava aberto em sua mesa. Sua última anotação estava rabiscada com uma caligrafia irregular. Se você está lendo isso e seu telefone tocar às 23h47, não atenda, não abra a porta, não acredite na promessa de nunca estar sozinho, porque o que espera do outro lado não é salvação, é fome. E enquanto ela escrevia a última palavra, a porta do banheiro clicou suavemente. Uma vez, 2 vezes. Como se alguém já tivesse começado a girar a maçaneta.